Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com um tópico muito interessante que me foi perguntado um dia desses. Será que Jó realmente existiu? Ou será que Jó não passa de uma parábola? Alguns têm dito por aí que Jó não passa de uma parábola. É só uma parábola que Deus colocou nas Escrituras a fim de explicar coisas importantes para nós. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Por que eu falo isso? Porque nós precisamos tomar cuidado com aquelas ideias que vão nos afastar das coisas de Deus. Tá? A lição de vida de Jó vai muito além de uma pura parábola. Foi alguém que realmente passou sofrimentos e Deus dá testemunho dessas coisas nas Escrituras. Não é só pelo livro de Jó. Vamos ver, será que Jó realmente existiu? Será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver como é que começa o relato da história de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Primeira coisa, ele tinha nome, ele tinha um local que ele morava. Geralmente as parábolas não dão nome a personagens. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Deus dá testemunho que Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Certamente o testemunho de Jó incomoda muito Satanás até hoje, porque ele saiu perdedor diante de toda essa situação. Mas vamos lá, isso é Jó 1, capítulo 1. Lá no final, vamos dar um salto para Jó 42, no verso 9, que além de destacar o próprio Jó, vai falar dos amigos de Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então você está vendo que não só Jó tem território, tem nome, como seus amigos também. Deus está destacando claramente esses personagens dentro da história para que aquele que fosse fazer a leitura naquele tempo entendesse claramente do que se tratava. Mas, próximo verso diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ah, pastor, mas isso aí pode ser uma parábola, está falando de um homem, etc e tal. Vamos então para o próximo verso aqui, o 16 e 17. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos viu os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Se isso aqui não é suficiente para você entender que a história de Jó é real, infelizmente a sua fé está realmente muito abalada. Por que a minha preocupação em trazer um estudo como esse, tão simples e rápido? Porque nós temos sofrido grandes ataques daquilo que é chamado de alta crítica, crítica textual, aquilo que é chamado com um nome tão bonitinho para simplesmente abalar sua fé nas Escrituras. Satanás sabe que nós temos uma arma chamada arma do Espírito, que é a palavra de Deus, que está onde? Está nas Escrituras. Aí o que eles dizem? Não, as Escrituras não são a palavra de Deus. Elas até contêm a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás tem medo da espada. Ele tem medo porque Jesus usa a Escritura o tempo todo e ele fala sobre isso. Quando Jesus está lá debatendo com Satanás, dentro do processo em que Jesus está sendo tentado, ele usa a Escritura, está escrito, pronto. A alta crítica, crítica textual, aquela ideologia da teologia liberal. Ah, pastor, você não tem preocupação com a sua reputação? Não tenho, não. Eu tenho mais preocupação com a sua fé do que com a minha reputação. Eles vão dizer o seguinte: ah, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Ah, aquilo ali foi um compêndio de outros escritores e Moisés praticamente não escreveu nada. Você vai ver isso, por exemplo, nos comentários da tão aclamada Bíblia de Jerusalém, que eu, há algum tempo, fui enganado com ela, mas eu não caio nisso mais. Na Bíblia de Jerusalém você vai ver muito disso, não só nela, e em vários outros comentários. Você vai ver a ideia de que o Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não passam de uma coletânea, Aí eles vão dizer, isso aqui é fonte javista, ou seja, de algum autor que chamava Deus de Javé. Isso aqui é fonte eloísta, de algum autor que chamava Deus de Elohim, ou Eloá, ou El.
Ah, não, isso aqui é fonte deuteronômica. Ah, isso aqui é fonte sacerdotal que veio depois, só para dar validade ao templo. Então inventaram a história do tabernáculo. Pois é, essa teoria GEDP, essa coisa que foi colocada aí simplesmente para levar a fé dos pastores, que muitas vezes estão em seminários comprometidos com essas coisas. E nós vamos explicar esses detalhes no curso de teologia para que as pessoas fiquem atentos sobre esses detalhes. Então, a pessoa pega lá aqueles rodapés lá, né? Ah, não, tá aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, como se isso fosse palavra, se fosse escritura. E a pessoa não está observando que aquilo ali justamente está colocando em xeque, né, a autenticidade das escrituras. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso assunto aqui. Só aqui já é suficiente para a gente entender que a vida de Jó é real, não é uma parábola, é a vida de um homem real. Mas vamos lá, por enquanto eu só usei o livro de Jó, vamos mais à frente. O Senhor fala, mesmo que estivesse no meio dela, dessa cidade, estes 3 homens aos quais Deus dá testemunho de vida santa, íntegra e reta. Mesmo que tivesse esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Peraí, para falar que Jó era uma parábola, você tinha que falar Daniel foi parábola, como alguns da alta crítica, da crítica textual, têm dito. Não, o livro de Daniel é um livro de linguagem apocalíptica, é isso que eles falam. Como também o Apocalipse seria uma linguagem apocalíptica. Daniel no seu período, porque o povo estava na Babilônia sofrendo muito, então foi necessário escrever alguma coisa para consolar as pessoas, como se fosse um engano. Né? E aí, Apocalipse é a mesma coisa. O povo estava passando por aflições, a igreja primitiva sendo perseguida. Então, João vai lá, e nem foi João nada que escreveu, vamos dizer que não foi João, que foi algumas pessoas, porque João teve visões, mas alguém escreve. Só que a Bíblia fala o tempo todo. Eu, João, vi essas coisas. E quando eu ia escrever, né? João está falando sobre essas coisas, mas não, né? Não querem acreditar na palavra de Deus, querem acreditar em coisas humanas que vão desqualificar a palavra e vão tentar tirar dela a integridade. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ok? E nós vamos estar falando sobre isso. Mas aí, o que eles dizem? Não, os escritos apocalípticos eram muito comuns no meio judaico. Quando o povo passava por aflições, então se levantava alguém para escrever mensagens de esperança, mensagens de um redentor. Pois é, porque eles não têm fé, né, na palavra de Deus, então eles começam a inventar moda, começam a falar isso, tirando a fé dos nossos irmãos. Então eu estou aqui mostrando mais uma dessas, né? Que não, Jó é só uma parábola, aquilo não é a verdade, mas Deus está falando que ele é um homem real. E Deus compara ele com Noé e Daniel. A não ser que você vai falar, Noé também é uma parábola. Aquilo não aconteceu. Dilúvio. Dilúvio. Isso não é. Daniel na cova dos leões, aquilo também foi uma parábola, né? Afinal de contas. Mas a Bíblia deixa claro que Noé, Daniel e Jó eram homens de Deus. E a Bíblia fala, esses homens, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. O que ele está falando? Não vou preservar a cidade toda, não. Eu salvaria só esses 3. O resto seria dominado. E aí, no próximo verso, no Ezequiel 14, agora 14, 20, vai dizer o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó, de novo Deus está dando testemunho de Jó como uma pessoa real, estivesse no meio dessa cidade, não salvariam nem mesmo seu filho nem sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Deus está falando que Jó é um personagem real, não é uma história parabólica, mas uma história real, como é a história de Daniel e de Noé. Deus está fazendo essa comparação. Agora mas isso é o Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Tiago vai dizer, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes que sofreram, bem-aventurados, os que sofreram na realidade, na história. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele não estaria falando aqui de uma parábola, ele está falando de um personagem real. Portanto, é claro que Jó realmente existiu, ok? Deus abençoe, espero fazer vídeos breves, rápidos assim, para que você possa acompanhar e tirar suas dúvidas, ok? Um forte abraço, Deus te abençoe e ore por nós.